Então, lembrando que a gente tem o IETA, né? Então, que padronizou a técnica e a nomenclatura dos achados endometriais e da cavidade uterina. Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre o endométrio. Então, o endométrio ele tem a camada basal e a camada funcional. Então, a camada funcional é aquela que sofre a descamação mensal na menstruação. Então, aqui a gente tem a fase menstrual, a proliferativa e a secretória. Aqui melhor para a gente ver, então, né, a gente começa aqui com a descamação da camada funcional na menstruação. Enquanto isso, a gente tem aqui um pico do FSH, né? Esse FSH ele causa um recrutamento folicular. Então, os folículos eles são recrutados, né, e vão sofrer uma divisão, né, vão fazer o crescimento e vão começar a produção do estrogênio. Então, essa fase a gente chama de fase proliferativa, tá? Então, até que o estrogênio ele tenha um pico, forme ali os folículos mais maduros, né? E aí, então, a gente vai ter o pico do LH, que vai fazer com que tenha a ovulação, né? Então, depois da ovulação, a gente parte para a fase secretória, porque o corpo lúteo, ele vai produzir principalmente a progesterona, tá? Então, a progesterona, ela vai causar um espiralamento das arteríolas e um aprofundamento das glândulas e vai deixar o endométrio bem ecogênico e mais espesso, tá? Então, na primeira fase, então, a fase proliferativa endometrial, a gente vai ter o predomínio do estrogênio e o recrutamento folicular. É nessa fase que a gente mede os folículos antrais. Lembra quando vem aquele pedidinho de medir folículos antrais? É nessa fase, tá? Então, depois que a gente tem o pico de LH e a formação do corpo lúteo, a gente passa então a ter a produção da progesterona com o endométrio espesso e hiperecogênico. Aí, com a queda, com a formação do corpo atrésico, do folículo atrésico, a gente tem novamente a queda da progesterona e novamente o aumento do FSH, que vai fazer novo recrutamento folicular. Bom, para a técnica de medir o endométrio, a gente sempre mede em um plano sagital no local mais espesso, tá? Os cálipers, eles têm que ser colocados nos limites externos do endométrio, que são sempre linhas ecogênicas. Como eu já tinha dito, a zona juncional ela não entra nessa medida. A zona juncional é essa camada hipoecogênica que fica aqui ao redor, né, na transição endométrio-miometrial. Sempre descrever em milímetros, né? Então, lembrar que 10% não pode ser mensurado, principalmente pós-menopausa, e não incluir na medida a lâmina líquida, por exemplo, aqui, né? Então, a gente sempre tenta medir os dois folhetos e somar, ou a gente mede e desconta aqui a camada líquida. Lembrar, então, das fases. A fase menstrual geralmente tem um conteúdo heterogêneo na cavidade. A fase proliferativa, o endométrio ele fica laminar, lembra? Nessa fase o estímulo é de estrogênio e então o endométrio ele fica fininho. Aí quando a gente vai tendo o estímulo do LH, da pré-ovulação, a gente tem um endométrio trilaminar, né? Que a gente fala que o endométrio ele está pronto ali para receber o óvulo, lembra? E na fase secretória, que é sob estímulo da progesterona, a gente tem o endométrio hiperecogênico e espessado. Então, esse é o ciclo, cai bastante na prova, tá? Bom, o endométrio ele deve ser visível ao longo de todo o comprimento da cavidade, do istmo ao fundo no plano sagital e de largura também, de um lado ou outro, tanto no plano oblíquo quanto transverso.
O pólipo endometrial, ele é melhor caracterizado no endométrio trilaminar, devido ao contraste com o fundo endometrial hipoecogênico. Lembrar que o pólipo, ele vai ter sempre essa borda brilhante, tá? Então, é uma linha ecogênica nítida e suave na interface entre o pólipo e o endométrio justaposto. O vaso dominante também é bem típico de pólipo, né? Então, ele atravessa a junção miométrio-endometrial. Geralmente, ele tem origem única, tá? Então, ele pode ser único ou ele pode ser dominante, ele atravessa de maneira única e ele ramifica, tá? Quando ele vai atingindo a parte central. Ou então ele pode ter múltiplos vasos dominantes, mas se a gente olhar, a origem geralmente é focal. Aqui um exemplo de esterossonografia, né? Então, a gente colocou aqui uma sonda, né? Injeta água, a gente vê que faz essa interface e a gente consegue delimitar melhor o pólipo. Já existem também os vasos dispersos no endométrio, né, os sinais de Doppler dispersos por toda a lesão. Esse padrão de cor ele pode ser devido à fragilidade ou ao curso tortuoso do fluxo sanguíneo. Então, na esterossonografia, a gente usa o pequeno catéter, né? Então, injeta na cavidade uterina. O contraste ultrassonográfico anecoico, ele vai afastar o endométrio circundante e vai permitir delinear as lesões ou irregularidades da cavidade, tá? Então, aqui a gente não costuma fazer muito no Brasil, mas por aí afora faz bastante. Os cistos endometriais, eles são umas características sugestivas, embora inespecífica para pólipos, né? Então, são vistos com mais frequência após a menopausa. Com o uso do tamoxifeno, a gente vai ter cistos de tamanho variável, né? Então, normalmente, eles estarão presentes na camada subendometrial, dentro do endométrio espessado ou dentro de pólipos glandulocísticos. Bom, na hiperplasia endometrial, então a gente tem o espessamento difuso do endométrio por proliferação glandular com um aspecto ecogênico. A principal característica da hiperplasia endometrial é a zona juncional íntegra. Então, a gente passa o lápis aqui, a gente consegue delimitar toda a zona juncional de forma regular. Então, a gente tem áreas císticas intraendometriais, tá? Como fator de risco, sempre é o estímulo do estrogênio, sem o efeito contrário da progesterona, tá? Então, sobre a hiperplasia endometrial, então eu tenho uma modificação da relação entre as glândulas e o estroma, então eu tenho um aumento da proliferação glandular, ela pode ocorrer de forma difusa ou focal, né? Então, ela nada mais é do que a expressão do estímulo estrogênico, tanto endógeno quanto exógeno prolongado, sem a contraposição de ação progestogênica, tá? Então, muito cuidado nas pacientes que fazem reposição hormonal só com estrogênio. Hoje em dia menos, né? Mas ainda temos, tá? Então, também a gente então vai ter uma multiplicação excessiva das glândulas endometriais, que é acompanhada de alterações da arquitetura tecidual, tá? Então, que varia desde um endométrio proliferado desordenado até a proliferação complexa, tá? Que pode ser um diagnóstico diferencial de adenocarcinoma bem diferenciado. Há risco para progressão para o câncer de endométrio, além da hiperplasia atípica, tá? Ela ser considerada uma lesão precursora do endométrio, do câncer de endométrio do tipo endometriose. Então, a gente tem que ficar atento nessas lesões. Então, ela vai se subdividir em hiperplasia benigna versus hiperplasia atípica. Só que tem muitos sinônimos, tá? Então, a hiperplasia sem atipia também é chamada de benigna, simples não típica, simples sem atipia, simples não atípica, simples sem atipia ou complexa sem atipia. Já a hiperplasia atípica, ela também é chamada de complexa atípica, atípica simples, neoplasia intraepitelial endometrial, tá? Então,
Cuidado também com as lesões pequenas, né? Então, se a gente não tomar cuidado e fazer uma varredura meticulosa de toda a cavidade, a gente deixa de ver algumas coisas, tá? Então, aqui, um pequeno pólipo, ele era visível apenas em um corte parassagital. Lembrar também das múltiplas lesões, né? Então, ao ver um pólipo, a gente sempre tem que procurar o segundo. Então, se a gente não fizer uma varredura de toda a cavidade, a gente pode deixar passar algum pólipo. Também cuidado nos endométrios finos, que os sintomas de sangramento persistam, né? Então, a esterosonografia ela é indicada para descartar pequenas lesões focais também. O endométrio polipóide, acho que esse a gente pouco conhece, né? Então, ele pode ser fisiológico na fase secretória tardia ou devido à histologia endometrial anormal. Até para os ginecologistas não é muito frequente, tá? Mas, em mulheres antes da menopausa, uma varredura de acompanhamento ela é mais indicada na fase proliferativa inicial, devido ali às características do endométrio. Então, a persistência desse padrão polipóide indica prosseguir a investigação. Os miomas intracavitários, né? Então, eles também podem mimetizar pólipos endometriais. No entanto, eles tendem a ter a mesma ecogenicidade do que o miométrio adjacente e tem uma vascularização mais circular do que os pólipos. Cuidado também com os coágulos, né? Então, os coágulos, eles podem mimetizar uma lesão intracavitária. Então, na esterosonografia, a lesão é móvel. O que chama bastante atenção é que as bordas são pontiagudas e ele tem pontuação de cor 1, isto é, avascular no Power Doppler. Por que a gente fala do Power Doppler? Que o Power Doppler tem maior sensibilidade aí para detecção de cor. Já o câncer de endométrio, né? Então a gente vê aqui, se a gente vê aqui que o endométrio ele está espessado, a gente vê que chega aqui quando a gente tenta fazer a delimitação dessa massa, a gente vê que chega uma parte aqui no pedículo onde a gente perde o contorno, né? Então o contorno fica irregular. Quando a gente liga o Doppler, a gente vê alta intensidade de cor devido a numerosos vasos originários do miométrio supraístmico anterior, devido a essa extensa ramificação irregular dentro do tumor, né? Então, a maior parte do tumor parece ter um contorno regular, com exceção aqui da área do pedículo. Então, atenção aí para os endométrios espessados. Bom, a espessura endometrial, né? Então, assintomática, a gente sempre pergunta para o paciente se ele é sintomático ou assintomático. Geralmente, assintomático, se o endométrio for homogêneo, a gente já classifica como baixo risco para câncer de endométrio. A paciente sintomática com uma espessura endometrial menor do que 4 milímetros, geralmente também está classificada como baixo risco para câncer de endométrio. Já com uma espessura maior do que 5, ela já tem maior risco para câncer de endométrio. Então, eu sempre pergunto, algum sangramento? Não, mas já entrei na menopausa, ótimo, mas nenhum escape. Então, se a paciente for sintomática, já ajuda a gente na classificação. Menor do que 4, geralmente é por atrofia, né, que ela vai ter esse sangramento. Maior do que 5, alto risco para câncer de endométrio. Mas, e na mulher assintomática, né? Qual é a melhor conduta? Nas últimas provas, tende a cair também para a gente fazer associação com a conduta, né? Se indica uma esteroscopia, se indica prosseguir a investigação. A gente sempre tem que investigar a mais, fazer biópsia do endométrio, nos casos de morfologia endometrial suspeita, mesmo que a paciente seja assintomática, ou se a paciente for de alto risco, obesas, uso de estrogênio sem progesterona, tá? E a biópsia ela é sempre indicada nos casos de hemato ou piometra.